poder de Deus é aquilo que faz com que a gente não retroceda diante das dificuldades. A Bíblia nos diz claramente que nós não podemos retroceder diante das coisas. Nós vemos em Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Então você pode dizer sobre a sua vida: eu não sou dos que retrocedem. Eu não sou dos que retrocedem. Não vou voltar atrás. Não vou esfriar. Não vou desistir. Paulo teve que escrever isso para Timóteo, porque Timóteo, ainda que fosse um homem de Deus, ainda que fosse um servo de Deus, num certo momento, diante das pressões, das dificuldades, das lutas, e naquele tempo as lutas eram pesadas. Havia perseguição. Timóteo começou a afinar. Começou a achar que talvez fosse melhor ele ficar mais aquietado, não fazer tanta coisa. E a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo: Timóteo, o Espírito de Deus em nós, ele traz poder, para que você não retroceda diante das dificuldades, para que você não retroceda diante dos problemas, para que você faça a obra de Deus. Paulo diz para ele assim: Timóteo, cumpre o teu ministério, faz a obra que Deus te deu. E eu quero dizer para você, sabe por que hoje muitas vezes nós não fazemos a obra de Deus? Porque estamos intimidados, porque não estamos crendo que o poder de Deus vai estar sobre as nossas vidas. Quantas vezes eu já percebi, nas entrelinhas, na conversa das pessoas, que elas têm medo de servir a Deus. Nós temos, por exemplo, as células aqui na igreja, e muitas pessoas têm se levantado como líderes. Eu já ouvi na boca de algumas pessoas palavras do tipo assim: não, mas eu não quero ser um líder porque eu não estou preparado. Não, mas eu não quero ser um líder porque senão eu vou ter problema, o diabo vai me atacar. Eu quieto aqui, o diabo já está me atacando, se eu fizer alguma coisa, se eu me levantar, aí que eu vou apanhar. Tem muita gente pensando que se ele for servir a Deus, se ele se levantar em algum ministério, se ele for um líder de célula, se ele for um evangelista, ele vai ter problema. E as pessoas estão intimidadas, deixando de servir a Deus. Elas vêm no culto, ouvem uma mensagem, esperam que aquela mensagem daquele domingo seja uma mensagem de ânimo, para que elas tenham força para aguentar mais uma semana. E é só isso que elas fazem. A vida cristã delas se resume a no domingo chegar lá e tomar mais um pouquinho do alimento para resistir mais uma semana até o próximo domingo. Mas tem medo de servir a Deus, tem medo de evangelizar. Eu vou evangelizar uma pessoa, vai que os demônios que estão na vida dele vão ficar perturbando a minha vida. As pessoas têm medo de servir a Deus. Começou a circular uma ideia de que se você fizer a obra de Deus, você vai ter retaliação. Vou dizer uma coisa para você: mentiram para você se disseram isso para você. Mentiram. Quem sofre é quem está fora da vontade de Deus. O diabo busca os fracos. A Bíblia diz claramente: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É claro que o diabo vai atacar. O diabo é inimigo, ele vai atacar todo mundo que ele puder. Mas sabe quem que ele não vai poder atacar? Quem estiver forte com Deus, quem estiver cheio do Espírito, quem estiver fazendo a obra de Deus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor e tomar uma decisão na sua vida? Timóteo estava fugindo. Timóteo estava se intimidando. Ele já era um pastor e estava se intimidando diante das lutas. Paulo diz para ele assim: Timóteo, se fortaleça, rapaz. O Espírito Santo de Deus te traz poder. Não tenha medo diante de nada. Não retroceda. Faça a vontade de Deus. Faça a obra de Deus. Não fique parado não, que quem ficar para trás é que o diabo vai pegar. Vai adiante, seja um dos primeiros. Esteja na frente. Quanto mais você se fortalecer, melhor você vai estar para enfrentar os desafios. Então nunca caia nesse engano, gente. Uma vez aconteceu aqui, eu preguei numa quarta-feira, e no final tinha falado sobre oração. No final do culto, uma irmã veio falar comigo assim: pastor, muito obrigado por essa palavra, porque eu estava muito desanimada. Eu antigamente orava muito, as pessoas iam na minha casa pedir oração, eu orava por elas, elas eram abençoadas, elas eram curadas. E minha casa estava sempre cheia de gente, as pessoas estavam vindo em casa para pedir oração, eu orava por elas, Deus estava me usando. Eu falei: mãe, o que aconteceu? Por que a senhora desanimou? Ela me disse assim: um dia me falaram que não era para eu orar tanto. E aquela irmã me disse então: pastor, aí me disseram assim que eu ia ter retaliação, aí eu parei de orar.
E eu fui parando. Eu estava tão desanimada que hoje eu não ia vir nem no culto mais. Graças a Deus por essa palavra que o Senhor trouxe hoje. Eu vou voltar a orar. Falei, irmã, é isso mesmo, faça isso. Eu perguntei para ela, onde é que o senhor ouviu isso? Uma pessoa aqui na igreja me falou. Falei, nem me conte quem é então. Mas olha, o Espírito Santo de Deus traz poder. E Timóteo precisou ser lembrado disso, para que ele não retrocedesse. Muitas vezes quando a gente fala do poder, a gente pensa só nos dons espirituais, numa cura. Claro que isso é poder e isso é para hoje também, amém? Mas o poder é para te fortalecer. O poder do Espírito Santo é para que você nunca retroceda. O poder do Espírito Santo é para que você faça a obra de Deus. E faça a obra de Deus de uma maneira eficaz. Para que faça a diferença.